A cannabis é uma excelente ferramenta terapêutica que ela pode ser usada em diversas doenças. A cannabis não é uma pauta só medicinal, ela é uma pauta 360. Cannabis nos dias de hoje é vida, é medicamento, é bem-estar. A cannabis medicinal está sob intenso escrutínio técnico-científico. O que você viu no primeiro episódio desse documentário foi uma combinação que indica um potencial lucrativo altíssimo para a indústria da cannabis. Eu vejo poucas teses de investimento com tantas características favoráveis como essa, embora sem garantias. O cenário conta com uma população que aprova a legalização, com resultados expressivos em pesquisas e nas urnas. Conta também com um governo com maioria democrata e que também já sinalizou ser favorável à legalização. E conta ainda com uma vice-presidente que é uma das pessoas politicamente mais engajadas com essa causa. Ritmo aceleradíssimo de legalizações estaduais e uma arrecadação bilionária de impostos. E um projeto que prevê que todos os serviços financeiros e bancários americanos possam ser usados legalmente, o Safe Banking Act. A aprovação desse projeto de lei deve irrigar todo o comércio legal com uma quantia de dinheiro sem precedentes. Ele já foi aprovado na Câmara e está agora no Senado. Tudo indica que chegue às mãos do presidente Biden e logo passe a vigorar. Uma vez que a erva ainda é ilegal a nível federal, muitas instituições têm esse receio de não vou oferecer serviço para essa indústria para não cometer algum tipo de delito ou alguma infração mais para frente. Então, esse Safe Banking Act vem para tirar esse medo, né, dessas companhias. Ele já tinha sido introduzido no mandato do Trump, mas a gente tem que lembrar, né? O Trump, né, um republicano, a Câmara dos Deputados, né, que a gente chama Câmara dos Representantes, era democrata, mas o Senado era republicano. Então, foi aprovado na Câmara e quando chegou no Senado não foi adiante. Hoje você já tem um cenário diferente. Você tem aqui a gente chama lá da onda azul, né? Você tem os democratas na Câmara dos Deputados, você tem os democratas como maioria no Senado e você tem o Joe Biden, que é um presidente democrata. Então, a possibilidade desse projeto aprovar nesse cenário é muito maior do que nos últimos anos. Com o Safe Banking Act, você vai poder aí começar a financiar as empresas de cannabis, né, com livre circulação de capital, e ali vai ser uma injeção absurda e vai destravar valor nas empresas. O meu maior desejo é que você entre antes disso acontecer. Eu e a minha equipe criamos esse documentário e uma oportunidade de investimento que o mercado de capitais brasileiros nunca viu. Justamente para proporcionar isso tudo para você. Os olhos do mundo estão virados para o setor da cannabis. Os grandes bancos e investidores institucionais estão ávidos para entrar com força total nesse mercado. A aprovação do Safe Banking Act significa mudar completamente o jogo para a indústria. Os maiores gestores de fundos de pensão dos Estados Unidos e bancos como Goldman Sachs e Morgan Stanley vão poder injetar bilhões de dólares nas ações das empresas de cannabis. JP Morgan, Bank of America e Citibank vão poder fazer negócios para as maiores empresas americanas e do mundo, financiando e liberando bilhões de dólares para novos negócios. Desde quando a gente segue essa indústria, né, no final de 2017, você já viu grandes players de empresas de consumo querendo entrar nesse segmento. É uma das maiores fabricantes de bebidas dos Estados Unidos, aportando 4 bilhões numa das maiores empresas do setor de cannabis do Canadá. Você teve uma das principais fabricantes de cigarros do mundo, investindo mais 2 bilhões numa outra empresa de cannabis do setor. Os maiores players do mundo que quiserem entrar neste negócio não vão começar do zero. Eles provavelmente vão comprar as empresas e as operações que já existem hoje. E já tem gente grande caminhando passos largos nessa direção. Trulieve concorda em adquirir a Harvest Health em um negócio de cannabis em estoque avaliado em cerca de 2,1 bilhões de dólares.
A Trulieve é uma operadora multiestadual de cannabis com focos na região nordeste e sudeste dos Estados Unidos, enquanto a Harvest Health, também operadora multiestadual de cannabis, está focada na costa oeste e na região nordeste. A escolha de entrar em um mercado com esse potencial de lucratividade é inteiramente sua. E pelo veículo inédito da Vitrio, você terá essa chance e com condições acessíveis. E vale o reforço. Estamos no que eu considero o melhor momento de entrada da história. Não é exagero dizer que quem não está nesse negócio já pode estar atrasado. Mas, obviamente, ainda existe um caminho gigantesco pela frente. E quem se posicionar o quanto antes poderá ver resultados exponenciais. E, claro, o compromisso que eu e a Vitrio temos de sempre ser transparentes com você me obriga a lembrar que este é um investimento com riscos cambiais e de ações e que nenhum retorno é garantido. A cannabis é uma excelente ferramenta terapêutica que ela pode ser usada em diversas doenças. A versatilidade dela já é o primeiro ponto. A cannabis é utilizada na sua forma medicinal há muitos séculos, né? Há registros aí de milênios, 5.000 anos de utilização da cannabis. Até a década de 30, a cannabis era legal na maioria do mundo, né? Não havia essa restrição. Quando houve a guerra contra as drogas e passou a se perseguir a cannabis como uma maldição, se perdeu no tempo essa importância da cannabis como tratamento. O fato do nosso corpo ter um sistema endocannabinoide que produz moléculas muito similares às da planta é a grande descoberta. Isso foi descoberto na década de 80. Se a gente for comparar com outros medicamentos, com certeza a cannabis está demorando muito mais tempo para alcançar um patamar e uma aceitação ampla. Claro que ela também, assim como outros medicamentos, precisa cumprir uma série de ciclos e evidências científicas que se espera de medicamentos. Mas a gente tem evidência maior quando a gente fala da cannabis, que é a segurança. Não existe registro de óbito por abuso de cannabis no mundo. O canabidiol, o CBD, ele tem indicação clínica comprovada para epilepsia infantil refratária. Essa é uma indicação de bula do produto Epidiolex, que é um dos produtos que, por exemplo, a nossa empresa, a Verdemed, está trazendo para o Brasil. Estamos aguardando a aprovação da Anvisa para comercializá-lo. Então ainda precisa ter mais estudos, precisamos avançar, aprofundar nesse conhecimento, mas o que nós temos hoje nos traz assim muita segurança para as doenças das quais a gente já tem essa expertise. Por exemplo, epilepsia, dor crônica, Alzheimer, Parkinson, transtorno de ansiedade, depressão, vamos colocar transtornos da afetividade no geral, porque envolve também estresse pós-traumático, doenças inflamatórias intestinais, muitas doenças autoimunes, artrite, esclerose múltipla. Então, assim, a gente já tem aí um universo enorme. Com toda a mudança de comportamento que a indústria da cannabis já está causando e ainda vai causar, você tem alguma dúvida que indústrias gigantes como a de tabaco, de bebidas e farmacêuticas vão entrar com força nesse mercado? Eu não tenho. Uma vez que você está no sistema financeiro, é muito difícil você ainda justificar uma ilegalidade da cannabis. As empresas de cannabis vão virar alvo das grandes empresas e isso, né, vai ser ótimo aí para quem tiver investido nessas empresas. Imagine uma empresa de tabaco, né, a British American Tobacco, eles já tem todos os agrônomos, já tem os campos, etc. Imagine o que eles conseguiriam fazer trocando da plantação de tabaco para a plantação de cannabis. 1 em cada 3 usuários de cannabis relatou beber menos álcool do que bebia antes da legalização recreativa. Quase metade, 47%, disse que preferia os efeitos da cannabis em vez do álcool. E 1/3 relatou que se sentia mais no controle com os efeitos da cannabis do que com o álcool. Dados que estão no relatório The 2020 Cannabis Consumer. Em matéria de 2018 do New York Times, já havia notícias de grandes empresas do setor de bebida e do tabaco investindo em empresas de cannabis. Segundo a matéria, a Altria, fabricante do Marlboro e de outros cigarros, pagou 1,8 bilhões de dólares por quase metade do Cronos Group, uma empresa de cannabis de Toronto, e que a Constellation Brands, dona da Corona e outras cervejas, pagou 4 bilhões de dólares por uma grande participação na Canopy Growth,
uma outra empresa canadense de cannabis. Na mesma época, a Molson Coors, outra cervejaria importante, formou uma joint venture com uma empresa de cannabis em Quebec. No primeiro episódio, eu falei que você ia se impressionar ainda mais com todo o potencial do mercado de cannabis e como ela afetará outras indústrias. Você já viu aqui alguns casos, e eu trago mais uma prova de que estamos em um movimento sem volta, de proporções grandiosas e impensáveis até pouco tempo atrás. A cannabis medicinal chegou até as Olimpíadas. Existe maior propaganda de saúde do que de um esportista? O esportista é uma explosão de energia, uma explosão de músculo, uma explosão de vida. Quer dizer, ele pula a alturas que você fala, gente, como ele consegue fazer aquilo, né? É um espetáculo, né? São pessoas lindas, que comem bem, que vivem para o bem-estar. Se é uma pessoa dessa, toma o canabidiol para viver melhor, o que mais? Qual é a maior prova? A WADA, a agência antidoping mundial, já não vê a cannabis como doping, ou pelo menos o CBD. E os atletas, por outro lado, confirmam o quanto isso ajuda eles na recuperação, o quanto o CBD acarreta em menos efeitos colaterais do que os analgésicos tradicionais e outros medicamentos que eram aplicados. A lista de esportistas que já fazem uso e apoiam a cannabis medicinal é crescente. E tudo isso é um avanço e tanto. Outras modalidades esportivas já estavam usando canabinoides há um tempo. Por exemplo, THC é usado no golfe para tensão. Os triatletas usam cremes tópicos de CBD e THC para liberação miofascial após o treino, porque eles acordam com menos dor. Menos dor, porque atleta tem dor. Se um atleta levanta da cama sem dor, olha para ver se não morreu. Claro que num cenário de pandemia, ainda não há sequer garantias que as Olimpíadas realmente aconteçam, mesmo faltando tão pouco tempo. Mas a permissão já existe. Se os Jogos acontecerem, teremos um marco com atletas olímpicos, aqueles da mais alta performance, utilizando a cannabis medicinal com produtos à base de CBD. É que quando você usa produtos à base de cannabis, você está reforçando um sistema endocannabinoide que você tem e usando esse sistema para você conseguir uma melhora sintomática em diversas coisas. E nós vamos ver outros atletas, né, falando que estavam usando canabidiol, não tenho dúvida disso. Mas ainda há muito se fazer, mesmo com o aumento no nível de consciência das pessoas em relação à cannabis medicinal nos últimos anos. Acho que só no Brasil ainda é tabu falar de cannabis medicinal, cannabis adulta. O mundo inteiro já tem essa discussão passada, né? O Brasil está no século XX, essa discussão é uma discussão do século XXI. Quando eu criei a Dr. Cannabis em 2018, eu não sou médica, eu sou da área de comunicação, e eu percebi que muito mais do que um problema de ciências, porque a gente já tem muita literatura científica, falta muita coisa, mas a gente tem o suficiente para provar que funciona e que é muito seguro. Então eu entendi que muito mais do que um problema de ciências, existia um problema de comunicação. E a gente usa o slogan de a informação é o melhor remédio. O CBD já é legal em mais de 50 países do mundo. Se a gente não falar sobre isso, parece que tem alguma coisa errada, que não é uma coisa bem-vinda, né? Então eu acho que deve-se falar muito sobre a cannabis medicinal, a cannabis farmacêutica, e no futuro, quando o mercado estiver mais maduro, haver a discussão também sobre o uso recreativo da planta. Toda a transformação que a cannabis medicinal pode causar está apenas no início. Tem algumas condições terapêuticas que não existe outro tipo de medicamento que melhore tanto a condição do paciente como a cannabis medicinal. E principalmente quando você fala de doenças neurodegenerativas e de problemas psiquiátricos. Hoje a evidência científica conclusiva existe para a epilepsia, isso não é mais questionado. Por outro lado, a gente vê pacientes com autismo, por exemplo, e relatos muito intensos de pais e famílias de crianças que pela primeira vez olharam para a mãe nos olhos. Como um profissional com mais de 25 anos de mercado e como investidor, eu reconheço a importância de se falar abertamente e de forma responsável sobre a cannabis. Além de, é claro, de possibilitar este nível de investimento para o investidor brasileiro.
Mas como pessoa física, eu confesso que a exposição ao tema me gerou algum nível de preocupação logo no primeiro momento. E você vai entender o porquê. A Vitrio inovou ao trazer ao mercado o primeiro fundo de investimento nos ativos de cannabis há 2 anos. Apesar de saber o benefício que a iniciativa inédita causaria, parte de mim pensou na repercussão que isso poderia causar com meus filhos, com a minha esposa e até com os meus pais. Lembro que conversei com muita gente na época. Ter o apoio de pessoas renomadas no setor, como as que você está tendo acesso neste documentário, além de entrar em contato direto com famílias e pessoas que sentem na pele os benefícios e as dificuldades de manter seus tratamentos à base do canabidiol, foi fundamental para me deixar mais tranquilo. Então acho que o maior mito é que a cannabis é nossa inimiga, que a cannabis faz mal. A cannabis não faz mal. A forma com que algumas pessoas a utilizam, sim. Há muitos mitos no setor. Há desde o mito que a cannabis é a erva do demônio, é a porta de acesso às outras drogas, e há o mito que não tem perigo nenhum. E qualquer pessoa pode fumar cannabis, vamos fumar um baseado, e não vai acontecer nada. Os 2 mitos estão errados. O grande mito é que cannabis é droga, cannabis é maconha. Cannabis não é maconha. Cannabis nos dias de hoje é vida, é medicamento, é bem-estar. E contra o desenvolvimento da cannabis e toda a revolução que ela pode proporcionar na medicina e, consequentemente, na vida das pessoas, é um retrocesso à vida. Eu acho que o que as pessoas desconhecem é que a cannabis medicinal está sob intenso escrutínio técnico-científico. Neste momento, nós temos milhares de estudos clínicos sendo feitos para muitas utilizações da cannabis. E se alguém já tivesse morrido, passado mal, ou tido algum evento adverso, nós saberíamos. E isso ainda não ocorreu. Então, acho que as pessoas também precisam ter maior convicção da segurança da cannabis quando elas forem usar para o tratamento medicinal. Eu acho que poucas pessoas hoje estão informadas que nós vamos viver muito mais que os nossos pais e talvez que os nossos avós, porque a vida do ser humano está cada vez mais longeva, que vai chegar uma hora que a gente vai precisar disso também. Eu acho que as pessoas ainda não têm a grande clareza de que talvez elas ainda não tenham usado cannabis, ainda um médico ainda não prescreve cannabis, mas é uma questão de tempo. No terceiro e último episódio desse documentário, que vai ao ar na próxima segunda-feira, dia 24, você vai precisar tomar uma decisão. Eu vou disponibilizar para você algo que o mercado de capitais brasileiro nunca viu. Um fundo de investimento com uma estratégia inédita, com 100% de exposição ao setor da cannabis e acessível para o público geral, para todos os investidores que gostarem da tese. Investir em cannabis significa ser ousado e bem informado. Significa também você investir na saúde das pessoas. Então, investir em cannabis é investir no futuro, é investir de fato em algo que tem um impacto positivo. Pode ser extrapolado para N caminhos. Basicamente, tudo que é feito de plástico poderia ser feito de cannabis. O seu momento de entrada vai fazer toda a diferença diante do potencial que este investimento tem para te oferecer. Você já sabe que nenhum retorno pode ser garantido e que o grau de risco do fundo é alto. É importante que você não esqueça nunca desse ponto, mas o cenário que estamos agora só me permite ter uma opinião. Estamos no melhor momento de entrada da história até aqui. O mercado de cannabis, apesar da proibição, é um mercado que cresce ano após ano. Independente disso, onde ele é regulado, existe a oportunidade de você criar um mercado, de você, enfim, criar impostos e você criar empregos e uma série de benefícios econômicos que um mercado bem regulado traz. Eu não consigo pensar em nenhum outro mercado tão reprimido como o de cannabis sendo regulado. Não consigo pensar em nenhum outro que tenha um impacto tão grande como esse. A cannabis não é uma pauta só medicinal, ela é uma pauta 360, ela entra na questão social, ela entra na criminalidade, no encarceramento ou no desencarceramento da população. Os benefícios da cannabis vinculados à tese de investimento nunca estiveram em um momento tão favorável. Quem tiver sintonizado nesse momento, entender o que está acontecendo no mundo e tiver uma orientação, vai ser um tiro de sniper. Porque a quantidade de pessoas e utilização da cannabis
é muito grande. Eu não vejo nenhum país aonde a utilização industrial ou medicinal da cannabis esteja diminuindo. A população americana aprova amplamente a legalização. O governo com maioria democrata também já sinalizou ser favorável e tem em sua vice-presidente uma das pessoas politicamente mais engajadas no movimento. We need to, on a federal level, decriminalize and legalize marijuana. And then my agenda on that doesn't end there. And now, because our states have legalized it, it is one of the biggest cash cows as a new industry. People are making so much money off of this. For doing what? Selling weed. Meanwhile, these young men and women were doing the same thing and have been designated felons for life. O Senado já tem em mãos o projeto de lei que dá autorização a todas as transações do sistema bancário e financeiro para o comércio legal, e de ponta a ponta, o Safe Banking Act. Medida que tem tudo para injetar uma quantidade de dinheiro sem precedentes no setor e mudar completamente o jogo para toda a indústria. O Safe Banking Act pode ser um marco, pode ser algo que traga outras coisas do setor de cannabis. Os grandes bancos, os grandes fundos de pensão, Wall Street, grandes fusões entre empresas, ou seja, tudo que já acontece em qualquer grande indústria está prestes a acontecer com o setor de cannabis. As indústrias de bebida, tabaco e farmacêuticas já estão na indústria de cannabis. A aprovação tanto do MORE Act como do SAFE Act deve apenas tornar esse investimento mais sólido e, com certeza, acelerar o ingresso dessas indústrias no setor de cannabis. Como você ainda está com uma indústria nascendo, a festa só está no início, né? Quem chegar primeiro vai se dar bem. Vale lembrar que a aprovação não pode ser garantida, mas parece muito provável. E no próximo episódio, você vai ver em detalhes, na prática, por que o fundo da Vitrio será a melhor maneira de você se expor a esse investimento, sem ser milionário, sem ter conta fora do país, sem qualquer tipo de preocupação operacional, sem mudar em nada como você declara o seu imposto de renda, e com um aporte mínimo inicial muito acessível. Tudo isso com o diferencial da gestão ativa da equipe da Vitrio. Mas para tudo isso acontecer, tem um detalhe muito importante. Você já abriu sua conta na Vitrio? Porque sem isso, nada feito. Esse passo é crucial para você aproveitar toda essa chance. Abrir sua conta é fácil e de graça. Sugiro que você faça isso agora mesmo, logo ao final desse episódio, clicando no botão que vai aparecer no seu vídeo. Dito isso, considero que a missão de hoje foi cumprida. Me sinto privilegiado de poder contar com um time do mais alto nível, trazendo conteúdo para você através dessa iniciativa. Deixo aqui o meu agradecimento público para o Dr. Pedro Pierro, grande referência na área da cannabis medicinal e sócio do portal CChat. Ao meu querido José Bacelar, CEO da farmacêutica Verdimed, e a Viviane Cédula, fundadora e CEO da Dr. Cannabis, e homenageada pela revista High Times como uma das 50 mulheres mais influentes do mercado de cannabis no mundo. A vocês, em nome de toda a Vitrio e dos nossos clientes, o meu muito obrigado. Estamos juntos, dando um grande passo em benefício da saúde e da vida financeira dos brasileiros. Vejo você no dia 24 de maio, na próxima segunda-feira. E como sempre, deixe o seu comentário na página e me ajude a levar esse conteúdo com participações mais do que especiais para o maior número de pessoas possível. Um grande abraço e até segunda. Olá, venho aqui para lembrar vocês que antes de investir em qualquer tipo de fundo, plano de previdência ou carteira administrada, é super importante que você leia os documentos relacionados a esses investimentos, como o regulamento do fundo, a proposta do plano e o contrato da carteira, incluindo seus fatores de risco. Eu sei que dá trabalho, mas é realmente importante, tanto para você se familiarizar com os produtos, quanto para entender os limites que cada ativo obedece. Todos os documentos de cada produto estão disponíveis no nosso site, não deixe de acessá-los. As opiniões que a gente traz nesses vídeos não consideram a sua situação particular ou a de um investidor específico. Por isso, sempre verifique se o produto é adequado ao seu perfil de investimento e situação financeira. Nosso Suitability está aqui para te ajudar nisso, mas também é importante que você tenha a sua própria visão de horizontes e riscos que está disposto a correr.
No mais, não se esqueça, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, investimentos em fundos não contam com qualquer garantia de rentabilidade, seja dos prestadores de serviço, seja de mecanismos de seguro como o Fundo Garantidor de Crédito, e invista sempre com prudência. E na dúvida, fale conosco antes de decidir. Muito obrigado.